Olá, sejam bem-vindos ao programa Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família, uma série de videoaulas com o objetivo de mantê-los informados sobre temas relevantes como prevenção de doenças, autocuidado e orientações. Na aula de hoje, conversaremos sobre tabagismo e o nosso convidado é o Antônio Sérgio Gonçalves. Ele é psicanalista, mestre em psicologia e educação e especialista em farmacodependências. Atualmente é gerente de serviço de saúde na região oeste da capital de São Paulo. Antônio, obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema bastante importante. Para começar, eu gostaria que você nos dissesse a definição de tabagismo. O tabagismo ele é definido por um processo de dependência, né? É difícil a gente falar em uso abusivo, normalmente o uso está relacionado à dependência, de substâncias derivadas do tabaco, né? Que elas podem ser tanto na forma inalada, que é o cigarro mais comum, né? A forma mais tradicional. Pode ser a forma aspirada, né, que é a forma do rapé, que é pouco comum, isso foi uma coisa mais utilizada antigamente, e outras formas, que é a forma mascada, que é por ingestão oral, né, que é o antigo uso de tabaco de rolo. Essas são as formas de uso, né, do tabaco que caracteriza a questão do tabagismo, a problemática do tabaco. E como se dá o processo de dependência da nicotina e do cigarro? A nicotina é o principal fator que provoca dependência na questão do tabagismo. Ela é uma substância psicoativa, né? Ou seja, ela estimula o sistema nervoso central, ela provoca uma sensação, a gente diz até de anorexígena, né? Ela tira um pouco o apetite, ela tira a sensação de cansaço, aparentemente. Não é que a pessoa não cansa e não tem apetite, ela simplesmente se distrai em relação a esses sinais do próprio corpo. E rapidamente esse processo vai se colocando como um fator associado ao que a gente chama de compulsão à repetição, né? O sujeito tende a repetir aquela experiência e vai ficando numa espécie de looping, né? Então vai baixando o teor de nicotina no organismo, vai dando essa necessidade de repetição para buscar uma possível saciedade da nicotina. E quais são os principais riscos associados ao tabagismo? Os principais riscos alertados são os riscos cardiovasculares, são as doenças associadas principalmente ao infarto, ao acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, grande parte, né, dos tipos de câncer de pulmão, esôfago, laringe, de bexiga. A nicotina, o cigarro, né, como ele é comumente veiculado, ele está associado a mais de 60 substâncias cancerígenas. Então, não é uma coisa imediata, há um aspecto chamado de fator cumulativo. Algumas dessas substâncias, né, o cigarro ele tem, além da nicotina e do alcatrão, 4.700 substâncias identificadas na absorção, principalmente da forma fumada, né? E esses fatores, ao longo da vida, eles estão associados a muitas dessas doenças. Existe também a questão do fumante passivo, que é prejudicado mesmo sem fumar por compartilhar o ambiente com o fumante. Como isso funciona? Os estudos têm mostrado que por volta de 30% dos fatores de risco, eles atingem as pessoas que estão no mesmo ambiente, principalmente se estiverem num ambiente fechado, ou se forem muito jovens. Crianças, por exemplo, apresentam uma suscetibilidade muito maior. Eles têm uma frequência respiratória maior que a de um adulto e, nesse sentido, essa exposição ela é muito mais danosa ao sujeito. Então, 30% das propriedades prejudiciais acabam atingindo as pessoas que ficam próximas e que acabam inalando, absorvendo essas substâncias.
Temos visto também a popularização dos cigarros eletrônicos e dos vapes, sobretudo entre adolescentes e jovens adultos. Eles são menos nocivos à saúde do que os cigarros tradicionais? O cigarro eletrônico, apesar do seu aspecto inofensivo, até um pouco lúdico em relação às substâncias que são adicionadas para adquirir sabor e aroma, eles expõem o sujeito a todos os prejuízos da nicotina e esse fator dos aditivos que conferem sabor e aroma, a longo prazo ainda não há estudos que digam dos possíveis prejuízos. Sabidamente, substâncias artificiais para introduzir sabor e aroma, elas podem ter aspectos também cancerígenos a longo prazo na exposição do organismo. Por volta de 2019, quando houve uma explosão desse fenômeno no mundo dos cigarros eletrônicos, houve muitas internações em relação à doença pulmonar. Essa doença estava inicialmente muito associada ao uso do cigarro eletrônico para o consumo de THC, tetrahidrocannabinol, né? Uma substância derivada do cannabis, mas ainda não há estudos conclusivos de que esse processo de vaporização da nicotina não possa também estar associado às doenças pulmonares identificadas. Então, a longo prazo, não há estudos que digam que isso seria de menor prejuízo, ao contrário, né? A gente sabe que há um aumento grande, principalmente entre jovens, mas, por outro lado, também a gente vem percebendo um certo declínio, né? A moda do cigarro eletrônico tem pelo menos diminuído um pouco. Quais são as estratégias mais eficazes para as pessoas que desejam parar de fumar? Acho que o aspecto da psicoeducação, ou seja, ter conhecimento a respeito do que o cigarro faz na vida da pessoa, não apenas dos prejuízos, porque nossa mente ela tem uma capacidade de procurar nos afastar daquilo que nos causa desconforto, alguma forma de angústia. Então, estratégias que apenas enfatizam doenças não são muito eficazes, porque o sujeito ele sabe que está associado a vários tipos de câncer, está associado a vários problemas, como a doença obstrutiva pulmonar, né, DPOC, mas ainda assim o que acontece? Na medida em que minha mente procura afastar daquilo que me traz desconforto, eu tenho o conhecimento, mas eu tento não pensar no assunto. Então, saber dos efeitos, mas principalmente aprender de si, né, em que momentos o cigarro ele tem essa importância maior, em que momentos eu busco essa substância como uma forma, muitas vezes, de aliviar a ansiedade, de aliviar, né, aparentemente o meu cansaço, a fadiga, a fome. Eu vou podendo aprender em que momentos eu estou mais vulnerável a essa necessidade da exposição à nicotina. Então, essa é uma das primeiras estratégias que a gente indica num processo de quem deseja parar de fumar. Agora, há outras estratégias mais consolidadas, né? O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer no Brasil, ele apresenta uma metodologia, ela ainda é centrada em grupos de apoio, em terapia comportamental, como uma estratégia mais comumente utilizada, e até a utilização de alguns psicofármacos. O psicofármaco que deve ser sempre prescrito por um médico, que é a bupropiona, né? Conhecida por outro nome comercial, mas é uma substância que tem uma propriedade antidepressiva e, ao mesmo tempo, de regulação da absorção da dopamina, que é considerada uma substância de gratificação na questão do uso do tabaco. Então, esses fatores associados, quer dizer, a medicação não necessariamente é adequada para todas as pessoas, mas sempre com uma orientação de uma equipe multiprofissional e de um médico para a necessidade de prescrição, tem sido estratégias que têm ajudado muitas pessoas a poder deixar esse vício e a poder retomar aí um processo de vida mais saudável. Como se dá o processo para quem deseja parar de fumar? É comum haver recaída? A gente diz que a gente sempre aprende com a experiência. Então, a recaída ela parte de uma ideia de abstinência total. Claro que dificilmente quem não tem controle no uso de uma substância vai readquirir um controle. Então, o indicado para quem faz um uso problemático, e não podemos dizer que algum uso de tabaco não seja problemático, né? Ele é sempre problemático.
que ela passa a adquirir o controle e fazer um uso menos nocivo para si. Então, o adequado é que haja, de fato, a supressão desse hábito, né? E, nesse sentido, tentar e falhar tem que ser observado como processo de autoaprendizado. Por que eu voltei a utilizar? Por que eu não consegui persistir? Então, esse processo na história de alguém que deseja interromper o uso, ele não é uma falha, mas são sempre oportunidades de tirar uma experiência disso. E nesse sentido, qual é a importância do apoio da família e da comunidade no processo de cessação do tabagismo? A partir dos anos 90, né, no Brasil e acho que no mundo todo, a gente tem visto uma série de políticas públicas que não têm, que têm limitado, que não têm permitido mais que o cigarro, né, a forma mais comum da utilização do tabaco no mundo, que ela seja associada comercialmente pelo marketing a esportes, a vitória, a pessoas fazendo atividades de sucesso, atividades reconhecidas como de status, né, principalmente para não influenciar um público mais jovem. Então, as restrições à veiculação na mídia de propaganda e divulgação do tabaco, ela teve um impacto hoje no mundo assim de uma redução de 30%, em alguns lugares um pouco mais, né? Esse fator tem decrescido, mas do ponto de vista do número, a prevalência ainda numa parte da nossa população, no Brasil ainda está em torno de 12%. Né? Nos Estados Unidos é 11 e pouco da população. Nós estamos no Brasil um pouquinho abaixo da estatística ainda mundial para a questão do tabaco, mas ainda é um fator preocupante. Então, nesse sentido, o apoio da família, o apoio do ambiente, muitas vezes profissional, dos amigos, no sentido de não criticar e não apenas reprovar, né? Mas de ofertar apoio e estimular a pessoa que ela vai conseguir se ela manifesta o desejo de cessação de uso. Como esse tema pode ser abordado em atendimentos de saúde ou em outros espaços como as escolas, por exemplo? Acho que nas escolas, principalmente, de que os alunos possam buscar esse conhecimento, né? Normalmente, quando é trazido de fora, eles tendem a relativizar no sentido de talvez seja algo que eles não querem que conheçamos, que saibamos. Então, muitas vezes, essa característica da infância e da adolescência, de experimentação, de curiosidade sobre o mundo, acaba sendo um fator de exposição, de risco de exposição a essas substâncias muito grande. Então, atividades educativas que façam com que os adolescentes e os jovens pesquisem, busquem conhecer pessoas que tiveram problemas graves decorrentes da exposição ao tabaco e, principalmente, discutam, né? Então, esse conhecimento que é construído, normalmente, ele tem uma eficácia muito maior do que aquele conhecimento que ela fala, isso veio de fora, eu não sei se é bem assim. Como o tabagismo impacta na saúde pública e nas políticas públicas? O efeito do tabagismo na política pública, ele causa um impacto muito grande no Sistema Único de Saúde, né, como havíamos assinalado, em relação ao conjunto de doenças que estão associadas ao consumo e à exposição ao tabaco e aos seus derivados. Então, os casos de hipertensão podem se agravar, os casos de acidente vascular cerebral, as doenças cardiovasculares, o próprio processo de envelhecimento da pele, né? O sujeito tabagista, ele apresenta sinais de envelhecimento muito mais precocemente do que outras pessoas. E isso, do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista de afastamento dos sujeitos, que em razão de algumas doenças graves, há um impacto que essa força produtiva ela deixa de ser colocada em ação. Então, isso é um impacto extremamente grande que a gente tem em recursos que poderiam, inclusive, estar sendo investidos em outras formas de cuidado, em outras questões de saúde, porque as doenças associadas ao tabagismo, elas são consideradas doenças preveníveis. Então, se pudermos intervir mais radicalmente, não ganham apenas os sujeitos, mas também a sociedade, as políticas de saúde
Enfim, todo o conjunto da sociedade, na verdade, sai ganhando com isso. Para finalizar, Antônio, o que você diria para as pessoas que estão tentando parar de fumar, para que elas não desistam? Por mais que possa parecer extremamente angustiante, né, dizer às vezes para um tabagismo que é importante que ele pare e pare imediatamente, ele saber que ele não está sozinho, que há recursos no Sistema Único de Saúde, na atenção primária, no centro de atenção psicossocial, são oferecidas estratégias para que a pessoa consiga fazer o seu processo de interrupção e principalmente da manutenção da abstinência do tabaco. Então, é importantíssimo que assim, mas eu já fumei 10, 20, 30 anos. Não desista, o quanto antes você parar, menor serão os riscos a que você tem exposto a sua saúde. Esperamos que a videoaula tenha enriquecido o seu conhecimento. Não esqueça de compartilhar com amigos e familiares. Obrigada, Antônio, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Acessando o QR Code que aparece na tela, você pode rever essa videoaula e as demais, e ter acesso ao material de apoio que aparece na descrição do vídeo. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.